com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação. Bom dia a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Em votação ata da sessão anterior, não havendo quem queira se manifestar, eu declaro aprovada. Saúdo os advogados aqui presentes, quem estiver presente. Bom dia a todos que estão acompanhando pelo YouTube. Foi retirado de pauta o requerimento de regularização de omissão de prestações de contas 0600-17622, da relatoria do doutor Edmilson da Silva Pimenta, uma vez que ele foi convertido em diligência. Voltará quando a diligência for cumprida. Não é isso, doutor Edmilson? Vamos à prestação de contas anual 0600-16935, da relatoria do doutor Marcelo Augusto Costa Campos. Terá sustentação oral pelo doutor Guilherme Pinheiro. Doutor Marcelo, com a palavra. Pois não. Bom dia, senhora presidente, eminentes membros deste tribunal, senhor procurador regional, senhora secretária, senhoras e senhores advogados. Doutor Guilherme, o meu voto é convergente, o senhor estará sustentado pelo Partido Republicanos. Meu voto é convergente, então só pela aprovação com ressalvas, porém pela aprovação. O senhor dispensa a sustentação? Eu só indago se há alguma divergência para facilitar. Então, a gente poderia Fazer. Acredito que não, doutor, mas se porventura tiver, o senhor poderá fazer a sustentação. Perfeito, então eu dispenso, excelência, só para desejar um bom dia a todos e agradecer a atenção. Mas aguardar só ele ler a emenda para a gente ver se vai haver ou não. Eu vou, então, proceder à só leitura da emenda, né? Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2019, órgão de direção estadual, mérito, resolução TSE 23.546. Recursos financeiros oriundos do fundo partidário não comprovação da regular aplicação destinação, pagamento de multas de mora, atualização monetária, juros, vedação, parágrafo 2º do artigo 17 da resolução TSE 23.546. Aqui vou fazer um pequeno ajuste redacional na emenda só. Recomposição do erário, possibilidade, descumprimento do percentual para a participação feminina na política, anistia, emenda constitucional número 117 de 2022, recursos do fundo partidário, regular comprovação destinação, política de incentivo à participação feminina na política, contas aprovadas com ressalvas. As irregularidades e impropriedades apuradas em prestação de contas do exercício financeiro 2019 devem ser analisadas conforme as regras previstas na resolução TSE 23.546, vigente à época, por força do artigo 65, parágrafo 3º da resolução TSE 23.604. Embora o partido tenha utilizado recursos financeiros oriundos do fundo partidário do pagamento de encargos decorrentes de inadimplência,
No item, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, diante da constatação de que a agremiação providenciou a recomposição do erário, mediante a devolução dos valores malversados antes do julgamento das contas. A emenda constitucional número 117 de 2022 previa a seguinte anistia: aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral, é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta emenda constitucional. Diante da constatação de irregular destinação e aplicação no manuseio de recursos do fundo partidário, aprova-se no item a prestação de contas, porquanto não houve o comprometimento da fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as receitas e despesas do partido. Contas aprovadas com ressalvas. É como voto, senhora presidente. Durana. Com o relator, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator, excelência. Doutor Breno. Com o relator. Doutor Leonardo. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, a prestação de contas foi aprovada com ressalvas. De nada, Desejo uma doutor. ótima sessão de trabalho a todos. Obrigada. Vamos ao 5º da pauta eletrônica, que também tem pedido de sustentação oral. É o 0602-015-19, prestação de contas. Doutor Edmilson é o relator. Vai haver sustentação oral por doutor Saulo. Passa a palavra ao senhor, doutor Edmilson. Pois não, excelência. Muito obrigado. Doutora presidente dessa Igreja Corte, doutora vice-presidente, doutora Ana Lúcia, demais membros que integram este colegiado, doutor procurador regional eleitoral, senhora secretária, outros advogados aqui presentes, servidores deste egrégio tribunal. Vossa Excelência dispensa o relatório? Eu dispenso, Excelência. Então, pode usar a tribuna durante o tempo regulamentar, Excelência. Ok, muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente, eminentes julgadores, ilustre representante do Ministério Público, servidores. Bom, Excelências, esse processo é uma prestação de contas do Diretório Estadual do PSDB, referente às eleições de 2022, e a análise da outra unidade técnica apontou, né, duas inconsistências que eu vou brevemente tratar sobre elas. A primeira diz respeito à irregularidade em despesas que totalizam R$ 65.607,97. Sobre essas despesas, o que o partido argumenta, e nós reiteramos aqui, é de que essas despesas não se referem às eleições. Apesar da data da realização dessas despesas, elas se referem à movimentação ordinária do partido e, portanto, deverão ser apreciadas na prestação de contas anual do exercício financeiro 2022 e não na prestação de contas eleitoral. A segunda e última inconsistência diz respeito à falha na informação da transferência de recursos para candidaturas de mulheres e de negros. A unidade técnica aponta que o partido, na prestação de contas parcial, até a prestação de contas parcial, melhor dizendo, não havia realizado essa transferência, o que só foi feito posteriormente. Nesse ponto, a gente destaca que o que deve ser observado é que, efetivamente, o recurso foi destinado, não há irregularidade nesse ponto, na correta destinação do percentual mínimo para candidaturas de mulheres e de negros, portanto, a finalidade da norma ela foi atingida, o que, ao nosso sentir, deve afastar a aplicação de qualquer penalidade. Então, resumidamente, Excelência, são essas razões. Eu agradeço, desejo uma excelente semana a todos. Muito obrigado. O voto, Excelências, está lavrado nos seguintes termos. Cuidam os autos de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, Diretório Regional de Sergipe, relativas às eleições de 2022. Com efeito, dispõe o artigo 45, 1 e 2 da Resolução TSE 23.607/2019, que deverão prestar contas à Justiça Eleitoral relativamente às eleições de 2020, o candidato e os diretórios partidários.
Visando cumprir esse desiderato, o PSDB, na forma prevista no artigo 53 da citada resolução, que estabelece que, sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, trouxe as presentes contas a essa justiça especializada. No caso concreto, em sede de parecer conclusivo número 378/2023, a unidade técnica deste TRE detectou todas essas possíveis impropriedades que foram aqui relatadas, estão aqui descritas no nosso voto ipsiliteris. Eu vou dispensar a leitura, porque vou analisar uma a uma destas impropriedades que foram indicadas pela unidade técnica deste órgão judiciário. Pois bem, de fato, a irregularidade avistada no item 111 do parecer prévio número 263/2023, consistente na omissão da entrega da prestação de contas parcial, no presente caso, não representou por si só obstáculo ao controle de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como ao controle social, tratando-se de impropriedade que representa ressalva às contas do prestador. De igual forma, a inconsistência contida no item 112 do parecer prévio número 263/2023, referente ao atraso na apresentação da prestação de contas parcial, no presente caso, não representou por si só obstáculo ao controle de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como ao controle social, tratando-se, portanto, de impropriedade que representa ressalvas às contas do prestador. Por fim, em relação à irregularidade inserida no item 211 do parecer prévio número 263/2023, no item 3 do parecer conclusivo 378/2023, referentes à declaração do prestador de que não houve movimentação financeira de recursos de fundo público em sua campanha eleitoral, cumpre registrar que não passou de um mero erro formal, já que, como veremos a seguir, houve a aplicação de verbas do fundo partidário no valor de R$ 33.000 na campanha de Alessandro Vieira, candidato ao governo do Estado pelo PSDB de Sergipe. Já em relação aos demais itens, merece uma análise mais aprofundada. No que se refere à omissão de despesas com recursos do fundo partidário, antevista no item 1 do parecer conclusivo número 378/2023, no valor de R$ 1.600, com serviços de filmagem e edição de vídeos para programa de TV, cumpre registrar que somente foi possível identificar na presente prestação de contas uma única despesa no valor de R$ 200 em benefício do candidato Herbert Carlos Santos Pereira Passos, em que pese o partido tenha realizado propaganda eleitoral de mais 8 candidatos, o que perfaz um montante não declarado de R$ 1.600. Em sua defesa, o partido alega que a citada despesa refere-se aos gastos relativos ao exercício financeiro anual, razão pela qual não foi discriminada na presente prestação de contas. Sucede, entretanto, que o contrato de prestação de serviços, que está aqui indicado o ID, celebrado entre as partes em 30 de agosto de 2022, estabelece como objeto, em sua cláusula primeira e anexo, a prestação de serviços de filmagem e edição de vídeos para programa de TV dos candidatos e candidatas do PSDB. Ademais, a cláusula segunda determina que a duração do contrato será de 30 de agosto de 2022 a 30 de setembro de 2022. Portanto, resta evidente que a presente despesa refere-se às eleições de 2022. Logo, deve ser mantida a glosa de R$ 1.600. No que tange aos gastos eleitorais contidos na tabela 1 do item 1B do parecer conclusivo número 378/2023, no montante de R$ 65.107,97, os quais não transitaram na movimentação financeira da prestação de contas, neste caso entendo que assiste razão à agremiação, porquanto as despesas efetuadas dizem respeito à manutenção e subsistência do partido.
O fato de o valor não ter transitado em conta bancária pode ser justificado através de descontos dos cheques em nome do partido, com os respectivos pagamentos, conduta esta bastante usual nas prestações de contas anuais. Assim, entendo que neste item a justificativa apresentada pela agremiação é bastante plausível, razão pela qual afasto a presente irregularidade. Finalmente, em relação ao item 2 do parecer conclusivo 378/2023, foi identificada a transferência de recursos do fundo partidário às candidaturas femininas ou negras. Contudo, tais verbas foram destinadas à campanha do candidato majoritário, o qual não preenche nenhum dos requisitos exigidos por lei. Então, foram transferidos para a conta do ilustre senador Alessandro Vieira, inicialmente um valor de 15 mil e, posteriormente, um valor de 18 mil. Como se vê, tal transferência de recursos financeiros contraria o disposto no parágrafo 10 do artigo 19 da Resolução TSE número 23.607/2019, configurando-se a aplicação irregular dos recursos, o que resvala no recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo 9º do artigo 19 da citada resolução. Esta irregularidade implica na devolução de R$ 33 mil. Portanto, a soma das duas glosas de recursos provenientes do fundo partidário implica no montante de R$ 34.600. Por todo exposto, desaprova as contas do Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira de Sergipe, relativas às eleições de 2022, e determina a devolução de R$ 34.600 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, artigo 33.2 da Resolução TS 23.709/2022. Ainda em relação à quantia apurada, sua respectiva atualização monetária e os juros de mora deverão ser efetuados conforme estabelecido no artigo 39, inciso 4 da Resolução TSE número 23.709/2022, ou seja, a partir do termo final do prazo para a apresentação de prestação de contas. É como voto, senhora presidente, demais membros desta corte, com todas as vênias, que me merece o douto advogado que usou a tribuna. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Doutor Leonardo? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, foram desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira de Sergipe, relativas às eleições de 2022, e determinada a devolução de R$ 34.600 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Eu vou esperar, porque eu acho que o próximo é... Eu vou aguardar, porque acho que o próximo... O próximo de vossa senhoria está ok. O próximo é o 7º da pauta. É o 0600 16930. Da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, é uma prestação, requerimento de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas do Podemos. Com a palavra, a desembargadora. Bom dia, doutor. O senhor vai fazer a sustentação? Sim. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, está com a palavra. Ok. Renovo os cumprimentos a essa Igreja Corte. Bom, excelências, aqui é um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas apresentado pelo Podemos em relação a uma omissão do PHS referente às eleições de 2012. O Podemos, como a gente sabe, incorporou o PHS e, portanto, tem o dever de regularizar as pendências. Nesse requerimento de regularização, a única inconsistência que a unidade técnica aponta, e o Ministério Público também, inclusive com o opinativo da não regularização, é o não recolhimento do valor de R$ 416,60. E aí, excelências, o que a gente argumenta, nas razões e reitera aqui, é que esse valor, por ser irrisório, ele não deve impedir a regularização, mas porque há a permissão de que a União faça a cobrança, e, enfim, a execução desse valor. O Partido Podemos ele vem
numa busca e numa luta incessante para regularizar todas as pendências do PHS, e agora está incorporando o PSC. E a gente entende que a iniciativa do partido em apresentar essa prestação de contas antiga, de 2012, faz com que essa demanda ela possa ser julgada procedente, não regularizando, portanto, as contas, não isentando o partido do recolhimento, né, enfim, por via da cobrança autônoma por parte da União. Então, reiterando as razões que a gente apresentou já no processo, pedimos que seja considerada regularizada essa prestação de contas. Eu agradeço. Presidente, eu vou ler a emenda, mas antes peço as minhas escusas por não haver cumprimentado a todos. Então, eu cumprimento inicialmente a presidente e, na sua pessoa, todos os demais membros deste tribunal. Também cumprimento o procurador eleitoral, doutor Leonardo. Dou boas-vindas e cumprimento a nossa secretária diretora, doutora Ana Maria. E cumprimento o advogado e servidores e pessoas que nos assistem, todos que nos assistem através do YouTube. Eu vou preferir a leitura da emenda, porque a situação já é comum aqui no nosso tribunal. Eleições de 2012, prestação de contas, partido político, contas julgadas não prestadas, requerimento de regularização, análise conforme regras vigentes à época. Resolução TSE 23.376/2012, recebimento de recursos de origem não identificada, configuração, recolhimento ao erário. Artigo 32 da Resolução TSE número 23.376/2012, não comprovação. Levantamento da situação de inadimplência, indeferimento. Nas contas referentes às eleições de 2012, a análise das irregularidades e impropriedades deve ser feita de acordo com as regras previstas na resolução do TSE 23.376/2012. Constatada a existência de créditos na conta bancária, sem identificação de depositante remetente, caracteriza-se a violação ao artigo 32 da resolução, que determina que o montante seja recolhido ao Tesouro Nacional. A ausência de recolhimento do valor ao erário constitui óbice ao deferimento do pedido de regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, improcedência do pedido para indeferir o requerimento de regularização da situação de inadimplência do órgão estadual do partido. É a emenda. Como vota, doutor Edmilson? Acompanho a doutora relatora, excelência. Doutor Breno? Acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Também acompanho. Doutor Leonardo? Também acompanho a Eu relatora. também acompanho. Por unanimidade de votos, foi julgado improcedente o pedido. E, em consequência, foi indeferido o requerimento de regularização da situação de inadimplência do órgão estadual do partido. É Podemos, né? Uhum. Podemos. Obrigada, doutor. Bom dia. Embargo de declaração no PCE 0600-1258-25, da relatoria do doutor Marcelo Augusto Costa Campos, a quem passo a palavra. Renovo os cumprimentos e também aqui penso eu que, dada a singeleza da matéria, seja suficiente a leitura da emenda, o que passo a proceder. Embargo de declaração, prestação de contas, eleições 2022, indicação de malversação na captação e gastos ilícitos de recursos, extrapolação do objeto da prestação de contas, existência de ação própria para apurar a suposta irregularidade apontada, artigo 30A da Lei 9.504/97, alegação de omissão no julgado, não ocorrência, mero inconformismo, pretensão de rediscussão na matéria, conhecimento e não acolhimento dos embargos. Para o manejo dos embargos de declaração, exige-se a presença, no bojo da decisão fustigada, de um dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à promoção de novo julgamento da causa, por não se conformar o embargante com o resultado desfavorável do processo. O suposto vício apontado pela embargante denota o mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e o propósito de rediscutir matéria já decidida, no que diz respeito não ser o processo de prestação de contas meio hábil para apurar se determinada empresa figurou como mera prestadora aparente, a fim de onerar a cadeia de prestação dos serviços contratados
de forma a justificar o recebimento de valores públicos, sem, contudo, ter qualquer papel minimamente relevante na execução do objeto contratado pela candidata. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Como voto, senhor presidente? Como vota a desembargadora Ana? Com a relatora, presidente. Doutor Edmilson? Com o doutor relator, excelência. Doutor Com o Breno? relator. Com o relator. Doutor Leonardo? Também acompanho o relator, Eu senhora também presidente. acompanho o relator. Por unanimidade de votos, os embargos de declaração foram conhecidos e não acolhidos. Prestação de contas eleitorais 0601-128423, da relatoria do doutor Edmilson da Silva Pimenta, a quem passo a palavra. Saudações renovadas, excelência. não Se tem, Vossa Excelência não faz qualquer oposição, eu posso ler a ementa, porque é um caso já Pode sim. usual nesta corte. Prestação de contas, eleições 2022, candidato deputado federal, dívidas de campanha sem assunção pelo órgão de direção nacional do partido, irregularidade grave, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inaplicabilidade, falha que compromete a regularidade e confiabilidade das contas e impede o controle pela Justiça Eleitoral. Contas desaprovadas. Item 1, a assunção da dívida pelo partido do candidato deverá ser efetivada por decisão do órgão nacional com a apresentação de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e anuência expressa dos credores, requisitos não observados. Item 2, a exigência normativa para a regularidade da assunção de obrigações do órgão partidário diverso decorre da imperiosa necessidade de se conferir transparência ao gasto público, a fim de obstar que esse mecanismo seja utilizado como forma de burlar a sanção de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário aplicado ao órgão partidário devedor. Item 3, a ausência de comprovação da assunção das dívidas de campanha pelo órgão de direção nacional do partido revela gravidade apta a ensejar a desaprovação das contas. Item 4, não incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para efeito de considerar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas, tendo em vista que as irregularidades montam R$ 4.500 e representam 19,05% do total das despesas realizadas, que foi R$ 19.208,46. Contas desaprovadas diante da inobservância das regras estabelecidas na Lei 9.504/97 e na Resolução TSE 23.607/2019. É como voto, excelências. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Breno? Com o relator, senhora. Doutor Marcelo? O eminente relator está aprovando com ressalvas. Desaprovando. 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 Então, eu acompanho. Como vota a doutora Eu também Leonardo? acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho, por unanimidade de votos, as contas do candidato Jefferson Santos Santana das eleições de 2022 foram desaprovadas. É esse, né? Prestação de contas eleitorais 060-2021-26, da relatoria do doutor Edmilson da Silva Pimenta, a quem passo a palavra. O 0602 015, não é, excelência? Deixa eu olhar. Hã? É isso mesmo? 20, sim. É 0600 2021-26. Pois não. Eu também peço licença a Vossa Excelência para ler a ementa. Pois não. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, cargo deputado estadual, ausência de envio da prestação de contas parcial, aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovação com ressalvas. Item 1. A prestação de contas é um dever dos candidatos eleitos ou não de demonstrar à sociedade, por meio do Poder Judiciário, como foram realizadas a arrecadação e o dispêndio de recursos na campanha eleitoral.
dando-se eficácia aos princípios constitucionais da publicidade, transparência e da moralidade pública eleitoral. A omissão na entrega de prestação de contas parcial, no presente caso, não representou por si só obstáculo ao controle de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como ao controle social, nos termos do artigo 47, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.607 de 2019. Contas de campanha aprovadas com ressalva, excelências. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Breno? Com o relator. Doutor Marcelo? Com o relator. Doutor Leonardo? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas de campanha foram aprovadas com ressalva. Vamos ao 8º da pauta eletrônica, prestação de contas eleitorais 0611-9682, da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, a quem passo a palavra. Presidente, eu estava tentando ver o voto deste próximo. Abri e está bloqueado. Eu enviei até uma mensagem para a assessoria, mas não houve Quer resposta. deixar para também. amanhã? Até porque mesmo que lançasse agora... Não dava para a gente ler. Então, a gente vota para amanhã. Tá certo. Fica adiado para amanhã, esse processo. E retirado de pauta. Aí tudo. Eu ia dizer, desembargadora, que eu ia pedir vista porque eu não tinha lido o voto. Porque eu olhei. Está bloqueado. Vamos à prestação de contas 0601-23494, a relatoria do doutor Leonardo Souza Santana de Almeida. É o cargo de deputado federal, o candidato é Jairo Martins de Souza. Doutor Leonardo, por favor, com a palavra. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, os demais integrantes desta Corte, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhora Secretária Judiciária, demais servidores deste tribunal. Presidente, eu vou promover a leitura da ementa que proponho para este acórdão, que está vazada nos seguintes termos: eleições 2022, prestação de contas, candidato, deputado federal, não apresentação de peças obrigatórias, descumprimento do disposto nos artigos 53, inciso 2º, a linha C, e 60 da Resolução TSE número 23.607, de 2019, dívidas de campanha, não juntada aos autos dos documentos previstos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º da Resolução TSE número 23.607, de 2019, ausência de quitação e de assunção pela agremiação partidária, falhas graves, desaprovação das contas. A não apresentação de peças obrigatórias que deveriam integrar a prestação de contas em tela, descumpre o disposto no artigo 53, inciso 2º, a linha C, e 60 da Resolução TSE número 23.607, de 2019. 2. Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$300 mil, não tendo sido apresentados os documentos comprobatórios, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Resolução TSE, número 23.607, de 2019. Então, pelo exposto, senhora presidente, aqui voltando ao voto, com fundamento no artigo 74, inciso 3º da Resolução TSE, número 23.607, de 2019, voto pela desaprovação das contas da campanha de Jairo Martins de Souza, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido União Brasil, União, nas eleições 2022, com determinação de devolução da quantia de R$120 mil ao Tesouro Nacional. Foi a despesa com advogado e contador que não foram comprovadas. No prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança. É como voto, senhora presidente. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Com o relator, excelência. Doutor Breno? Com o relator. Doutor Marcelo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas foram desaprovadas com determinação de devolução
de acordo com o voto do eminente relator. Agora é um processo administrativo da minha relatoria 0600-32348, é uma renovação de requisição de servidor proveniente de Nossa Senhora da Glória. A servidora é Isabelle Muriel de Andrade Souza Melo. E eu digo que a requisição dessa servidora atende ao disposto na resolução TSE 23.523/217. Eu estou votando pelo deferimento da renovação da requisição da servidora. Como vota a desembargadora Ana? Com a presidência. Doutor Com a presidência. Edmilson, doutor Breno. Com a presidência. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutor Leomardo também. Por unanimidade de votos, foi deferida a renovação de requisição da servidora. Deixa eu ver o nome dela. Isabelle Muriel de Andrade Souza Melo. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para amanhã, dia 5, às 14 horas. Muito obrigada. Amanhã. 15 horas? Não. 14.